A ideia inicial da gente era, na verdade, montar um texto do Rainer Miller, que é a missão. Só que quando a gente começou a estudar o texto do Rainer, entender o que é que ele estava falando, quais as questões que ele estava propondo de discussão, a gente descobriu que o ponto de partida, ou melhor, a sociedade degradada que ele apontava como foco na missão, poderia ser o nosso bairro. Porque ele apontava as minorias, ele questionava um ambiente de pós-guerra, um lugar onde os valores estavam um pouco enfraquecidos ou perdidos. Nesse contexto, a gente falou, esse lugar talvez de degradação, essa ruína que o Rainer cita, talvez seja o próprio bairro do Politeama. Olha, quando os meninos falaram da questão da intervenção, esse diálogo maior com a rua, eu e o Francis pensamos imediatamente num processo que foi muito usado já desde de 1950 pelos situacionistas, né? Que é ir para a rua de uma maneira lúdica. Né? Você perder a cartografia mesmo, a objetividade, né? Então eu saio sei lá, se eu estivesse em São Paulo, eu saio do meu trabalho, vou para minha casa em linha reta, não tenho a menor relação com a cidade mais, a não ser farol, essas coisas, né? De trânsito. Eu acho que a minha presença da Lili, ela vem num espaço concentrado de tempo. Então, acho que a tendência é que as coisas sejam mais intensas para poder aproveitar muito desse tempo, né? Eu acho que o máximo de potência que a gente puder tirar do tempo desse espaço aí junto. Bom, então, assim que eu cheguei aqui, eles mostraram o material, mais ou menos um material de 1h20. E como eu mesmo comentei com eles, assim, acho que não cabia mais ser puramente um provocador, assim, né? Porque eles já tinham muito material levantado, tinham um tempo curto já aí para finalização. Então acho que eu fui mais como posso dizer, assim, eu fui levantando junto com eles questões que obviamente eles mesmos já sabiam delas, mas eu fiquei um pouco esticando essa corda aí, que a gente poderia chamar de problemas, mas na verdade eram um pouco opções que eles seriam obrigados a fazer a partir dessa decisão de ir para a rua, e fiquei um pouco aí problematizando. Acho que eu fui mais isso aqui, eu fui um problematizador assim, dentro do contexto. O Ruína Jams apresentou pra gente uma dificuldade especial no quesito trilha, a música do espetáculo. Porque como o espetáculo se dá na rua, com o trânsito funcionando, com a cidade viva, então a primeira dificuldade que a gente tinha era de como relacionar o que a gente queria fazer esteticamente com o que já existia de barulho, de ruído, de urbanidade. E aí a gente, depois de um tempo, percebeu que qualquer empreitada que a gente implementasse nesse sentido, a gente ia perder, porque a gente sempre perde para a rua. O trânsito, tudo, o comércio, o Bruno, fica aí achando que diz que a água vai dar mais dinheiro. Café do Wilson, com a filha na área de atenção, ali vai senta, com a filha na área de estar na parada, tá ligado? Quem quiser pode descer. Então, aí a gente entrou num processo que foi muito mais do que compor uma trilha ou pensar uma música para ambientar determinada cena. Como é que a gente poderia compor com o que de urbanidade a gente tinha que era constante, que era barulho de ônibus, que era a conversa das pessoas nos pontos de ônibus, nos locais onde já tinha uma circulação e uma profusão de sons muito grandes, músicas que a gente foi percebendo que tinha uma recorrência nos trechos nos quais a gente passava. Então, a partir daí, tudo que a gente criou, para além do que a rua já oferecia pra gente, tinha que caminhar nessa paleta. Oi! Eu já cheguei, hein? O meu bloco já chegou! Eu quero ouvir! Já, 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 já!
E aí eu não podia fazer um figurino que não trabalhasse com real. Então eu acho que a grande concepção desse figurino é trabalhar nos limites da realidade, nos limites do real. Ele é muito mais um figurino que parte de uma desconstrução de uma peça já pronta para a construção de uma outra. Então eu resolvi trabalhar com peças muito prontas e construir peças muito na necessidade dessas já prontas. Eu queria peças que contassem uma história e peças que também servissem para vestir esses personagens. Então foi um grande trabalho de garimpagem. A gente garimpou muitas peças, as peças elas já eram meio que prontas, para que eu pudesse, a partir dessas peças prontas, eu reconstruir dando um ar mais cênico para elas. Então assim, a gente pode ver que o figurino de Júnior, por exemplo, são a junção de 3 ternos, que a gente constrói esses personagens, e todos eles, na verdade, eles seguiram um pouco nesse processo de criação. Eu lembro que o vestido de noiva, né, de Dantas, foram 4 vestidos para poder fazer aquele vestido. Ele tinha que ser é um vestido que eu gosto de falar assim, que ele tem muita memória, porque são de muitas pessoas ali, inclusive um vestido de noiva que a gente conseguiu para poder fazer, e ao mesmo tempo tinha que remeter numa imagem de anjo. Então a gente foi construindo muito em cima do que estava sendo feito durante o espetáculo. Agora, embora a gente tenha deixado de lado, vamos dizer assim, a ideia de montar o Rainer, ainda assim ele serviu como uma inspiração. Então, durante todo o processo a gente recorria ao texto do Rainer, seja para ver as suas palavras, o modo como ele escrevia, os temas que ele estava tratando, para poder a gente não perder de vista, mas sempre como uma inspiração. Ele foi o ponto, né, o disparador, o dispositivo principal, o primeiro dispositivo, e mais do que isso, ele foi a base. Então assim, por exemplo, a ideia das cartas, de entrega de carta que os derivas têm, veio de lá do Rainer. A ideia de ter um ambiente que ele não é bem cuidado, que ele é mesmo desgraçado, ele é dilacerado, ele é rompido, ele é estraçalhado. Era esse o lugar de caos que o próprio Rainer propõe. Então isso vem na cena diretamente, no modo de falar, no modo de contracenar, no modo de interagir com o público. Essas derivas, elas começam a ganhar... Cada uma tem uma característica. Então, coube a minha deriva ser uma deriva agressiva. É uma figura agressiva, é uma figura preconceituosa. E como é que eu digo isso para o público sem falar? Porque os textos foram cortados. Então, como é que eu crio essa imagem? Obviamente, eu vou agredir uma outra figura. Então, a reação daquela cena que eu falei, cara, eu acho que é isso. E aí Vinícius sempre me dava um toque. O caminho é esse. Você é o agressor. Então, se as pessoas começarem a te olhar diferente, é porque está funcionando. O caminho é esse. A gente tinha chegado, tinha uma missão, que era fazer o espetáculo acontecer, tudo isso por trás das câmeras, por trás da plateia. A gente tinha um dilema que era, a gente dizia, a gente não pode aparecer para o público, mas a gente tem a missão de fazer o espetáculo acontecer, de fazer o espetáculo andar. Então, foi difícil, mas foi prazeroso. A gente dar a nossa contribuição e fazer com que o espetáculo acontecesse, fazer com que ele acontecesse da melhor forma possível, tanto para os atores como para a plateia, para o público. E a gente, quando optou pela rua, eu fiquei imaginando como seria isso. Como é que eu faço um cenário para a rua, se a rua já me dá tudo? E esse processo foi muito complicado. Eu comecei a pensar nas possibilidades das cenas que tinham na rua. Foi aí que me veio a ideia de montar um carro, o carro da mendiga, aquele carro que tanto servia para a mendiga catar o papel na rua, como para servia como cenário para a cena de Clarice na rua, quando ela cantava no trio elétrico. Então a ideia era que ela servisse de carrinho
e de trio elétrico ao mesmo tempo. Hoje a gente vivenciou tudo que podia acontecer, assim. Tudo que podia acontecer, aconteceu hoje. A gente sempre quis a cidade viva, mas hoje ela estava esfuziante. E foi muito potente, sabe? Em todos os sentidos, de ver a cidade viva junto com a gente, vivendo a rua, ver as pessoas estarem com a gente, sabe, acompanhando isso, apesar de tudo que aconteceu, dos ruídos, da chuva, e as pessoas estarem ali vivendo com a gente todas as situações, acompanharem o percurso, não se dispersarem, e os atores estão entregues. E de certa forma veio para nos mostrar que esses sujeitos que andam por aí estão à mercê disso, sabe? Não estão menos do que a gente, muito pelo contrário. Estão muito mais. Então, se a gente queria falar disso, hoje foi o extremo da potência para falar disso. E isso me deixou a priori preocupado de como que as pessoas sentiriam as coisas, mas agora eu vejo que foi muito potente ter vivenciado da forma que foi. Então eu saio daqui muito atravessado por tudo, sabe? Porque eu sempre vivenciei de outras formas. E hoje de ver com tudo que a gente vem estudando para como colocar na rua e ver essa integração, essa simbiose, foi muito bonito de ver. Estou bem feliz.